Pessoal, meu cordial boa noite. Que nesse instante haja paz nos corações dos homens que se reúnem sob a bandeira do Evangelho libertador, sob a bandeira da doutrina espírita, que ilumina a experiência do espírito na sua jornada evolutiva. Pedimos a Deus que o nosso ambiente seja impregnado de vibrações de paz, de harmonia e de amor, irmanando todos nós em fortes vínculos de afeto espiritual. Queridos irmãos, vamos iniciar o nosso trabalho iniciando com um conto, sem qualquer propósito de fazer humor. Eu quero narrar um pequeno conto da nossa querida Meimei, é um apólogo da nossa querida Meimei. Ela nos diz que uma possante lâmpada que iluminava um certo local, uma certa rua, foi retirada e enviada ao conserto. Então os servidores do trânsito trouxeram ao seu lugar para iluminar aquele local um pirilampo muito doente, fraco, fragilizado mesmo, que deveria exercer a função de um semáforo. Naturalmente, o vagalume ficou muito assustado com a responsabilidade que lhe foi conferida. Porém, compreendendo que nunca seria uma lâmpada, mas consciente da situação complexa do momento, respondeu receoso: bem, eu vou fazer o que puder. E aí, queridos irmãos, nós também lembramos a vocês aquela célebre frase que os romanos diziam ao iniciar o combate, ou seja, ala jacta est. Isto é, as flechas, os dados estão lançados. Por analogia, podemos traduzir: a sorte está lançada. E aí eu digo também, meus filhos, a sorte também, nesse momento, foi lançada para mim. O que irei fazer se nem mesmo um fragilizado pirilampo chego a ser? Mas tudo bem, eu vou fazer o que puder. O nosso trabalho não tem um tema definido ou determinado. Gosto muito de poesias, vou fazer algumas e comentar sobre algumas ideias, o pensamento que os poemas venham sugerir. Lembremos, queridos filhos, que todos nós ainda temos largas faixas de desequilíbrio íntimos que ocultamos junto àqueles com quem nós nos relacionamos. Isso, porém, não nos exonera, não nos obsta de falar verdades e ensinamentos evangélicos sem que nos tornemos hipócritas, pois o mundo espiritual não nos julga pelos resultados que alcançamos, mas julga-nos sim pelo esforço que fazemos para alcançar aqueles resultados positivos que ora almejamos. O nosso primeiro poema é o livro divino, ou Boa Nova, ou Evangelho. Seus versos nos remetem a mais de 2000 anos, quando os romanos viviam a paz, mas sempre planejando futuros conflitos e novas conquistas dentro do célebre lema: si vis pacem para bellum, ou seja, se queres a paz, busca a guerra. Logicamente, para nós, a guerra no bom sentido de desafio, perseverança, esforço, trabalho, luta. Esse poema também nos mostra que o nosso Pai Celestial nunca nos abandona, pois no final do Império Romano, ele mandou à Terra o maior profeta que o planeta já conheceu, trazendo o livro divino, ou a Boa Nova, cuja mensagem foi ditada pelo grande poeta baiano
Castro Alves, em espírito, e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Portanto, ouçamos o livro divino. Sua mensagem diz o seguinte: gemia a terra humilhada a noite do cativeiro, dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão, com mandíbulas vorazes de loba que sobleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo descera em sombra, o Olimpo dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis, não surgiu outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingir o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida, era o Evangelho da vida sobre as lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara o novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos, perdidos nos escarcéus, aos fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia, ao clarão do novo dia por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis, espíritas, companheiros da grande luz restaurada. Tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Queridos irmãos, queridos filhos, como ouvimos, o Evangelho ou a Boa Nova é um presente dos céus para que o homem se replete com suas bênçãos, se inunda com suas luzes, se revigore com suas energias e se enriqueça com seus ensinamentos. Pois a missão do Evangelho foi e será sempre a de preparar a humanidade para que ela possa viver com honradez, com humildade, com humildade, possa viver com honradez, com dignidade e respeito, quer na carência, quer na prosperidade. O Evangelho, meus filhos, põe à vista métodos mais eficientes para que nos libertemos quanto antes da ignorância. Sim, porque o Evangelho é luz inapagável na sombra do mundo, e aquele que se ilumina através dos seus ensinamentos conquista a ordem e a harmonia de si mesmo. Pois o Evangelho é um convite ao coração daqueles que se dispõem a amar. É um convite à caridade aos que se empenharam no bem. É um convite ao perdão para aqueles que se acham fracos, no esquecimento das faltas entre os companheiros de luta, de trabalho. Sim, porque o Evangelho, meus filhos, ele traz a marca da nossa abençoada doutrina espírita. Em cada frase, em cada conceito, encontramos aquela
substância doutrinária que torna mais grandiosa a personalidade augusta do Mestre Jesus. E o Evangelho diz, a fim de avançar para a meta, tem o homem de vencer os instintos em proveito dos sentimentos. E o ponto alto dos sentimentos é o amor. E acrescenta, é preciso regar com vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e nem produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. O Evangelho, meus filhos, é um repositório, isto é, uma coleção de leis dos mais belos ensinamentos morais deixado pelo Mestre Jesus. É um chamamento viril para que o homem abandone as suas fantasias, o seu personalismo, o seu ódio, o seu egoísmo, as suas paixões, seus sentimentos de vingança e se desvencilhando de todos esses aprisionamentos em que se encastelou, entre pelo caminho do amor, aquele que é o único e capaz de libertá-lo, de emancipá-lo do medo, das angústias, das maldades. O Mestre Jesus, libertador de consciência, ele propõe que cada um de nós supere a sua própria sombra, porque ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Jesus a Nicodemos, o que significa dizer limpar-se das mazelas conflitantes mediante a psicoterapia da caridade e do amor. O Evangelho, meus filhos, nos diz que as provas rudes, árduas, difíceis, são quase sempre indício de um fim de um sofrimento. É um aperfeiçoamento, um aprimoramento do espírito quando as provas são aceitas com pensamento em Deus, acompanhadas de humildade, resignação, paciência e coragem. O nosso segundo poema intitula-se Palavras de Fé. É uma mensagem da nossa querida Maria Dolores, que eu tenho uma grande paixão por a nossa irmã, poetisa, escritora, jornalista, nascida onde? Em Feira de Santana, no distrito de Bonfim de Feira. Olha que tesouro a Bahia, Feira de Santana possui, né? Então, meus filhos, vamos ouvir palavras de fé. Ela nos diz assim: nunca te des por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, não te diga sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te distante a instante, em doação incessante, por fonte viva do amor. Não és um astro, no entanto tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã centinosa, não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento quando ruge a destruir, mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza, no dom de fazer sorrir. Não esmoreça na luta, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece, são sem conta os dotes teus. Ampara, aclama, perdoa, qualquer migalha no bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Meus filhos, Palavras de Fé é um poema que exalta a fé divina ou fé racional, que é a verdadeira fé. É a fé que tem por base a ciência e a religião e se apoia nos fatos e na lógica. É a fé inabalável de que falou Kardec. A criatura crê porque compreende racionalmente. É a fé com a qual podemos encarar
a razão frente a frente, ou face a face, em qualquer época da humanidade. No livro Consolador, questão 354, Emmanuel nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E acrescenta na mesma pergunta: ter fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz dos sentimentos. Meus queridos filhos, gostaria de dizer que neste momento tem que haver transformação em todos nós, pelo que nós já conhecemos, já sabemos do Evangelho Redentor. Lembremos, por exemplo, o exemplo de Levi, o coletor de impostos de Cafarnaum, que quando compreendeu a mensagem luminosa do Mestre Jesus, abraçou com carinho e amor o seu desafeto, o paraplégico, o aleijado, Lissandro. Fato esse que, presenciado pelo Mestre Jesus, lhe disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. O nosso terceiro poema intitula-se Quando. É uma mensagem do poeta Euríclides Formiga em espírito e psicografada por Carlos Bacelli. Esse poema nos conduz a uma reflexão sobre a dor, o sofrimento, as nossas escolhas negativas e positivas face à permutabilidade do nosso livre-arbítrio. Esse poema também nos lembra que o homem transita no seu progresso evolutivo, sempre crucificado aos problemas que ele mesmo cria para si, experimentando dores e amarguras, que somente se libertará um dia, quando ele adentrar pela porta estreita, buscando conquistar a sua reforma íntima, a sua transformação moral, buscando sair do homem velho, o homem fisiológico, sair dos escombros de um passado escuro, para conquistar o homem novo, o homem psicológico, o homem que pensa principalmente em Deus. Pois bem, queridos irmãos, vamos ouvir a mensagem do nosso querido Euríclides Formiga, quando ele diz assim: quando a tristeza surge de improviso, multiplicando as pedras do caminho, recorda, meu irmão, onde estiveres, que ninguém ante os céus está sozinho. Quando a vida transformar em pesadelos teus sonhos de paz e de alegria, reflete que por mais escura noite, o sol volta a brilhar em novo dia. Quando se te agravam os problemas e te sintas cansado de sofrer, pensa em Jesus e nunca desanima, e procuras cumprir o teu dever. Quando te feriste a ingratidão daqueles, aos quais incentivaste na vitória, lembra, enxugando as lágrimas que choras, que toda dor no mundo é transitória. Quando já não sabe de que forma agir para vencer a prova e ser feliz, indeciso em teus passos, não te esqueças de procurar o bem por diretriz. Quando o peso do lenho sobre os ombros perceberes que tropeças ainda ao chão, reflete, medita
que ao teu lado, sem que eu vejas, há sempre alguém a te estender a mão. Quando houveres perdidas as esperanças, na luta que parece não ter fim, escuta a voz do Mestre que te fala: filha, filho, meu fardo é leve, vem a mim, Jesus. Esse poema, quando, meus filhos, nos ensina que todos nós vivemos numa luta, em que cada queda, cada malogro, cada reprovação, a repetição da experiência se faz necessária e inevitável até que se fixem os resultados iluminativos na consciência eterna de cada um de nós. E aí lembramos o apóstolo Paulo que dizia: pobre criatura é o homem, embora senhor do mundo, torna-se escravo de suas próprias paixões. Que ser contraditório é esse que dá asas céleres ao corpo e põe pesadas algemas ao espírito? Lembremos, queridos filhos, que a dinâmica da vida para restabelecer o equilíbrio são principalmente o sofrimento que depura e o amor que cobre multidões de pecados. Todavia, vamos dizer, quantas vezes permutamos o dever pelo prazer, plantando desilusões tão difíceis de colher. E aí, meu filho, nós devemos lembrar que a nossa Maria Dolores, ela sempre nos dá uma palavrinha de conforto, e ela diz assim: filho meu, filha minha, confia em Deus, pois da própria queda no erro, levanta-te e segue em frente, servindo incessantemente, tudo podes refazer. Não te detenhas na angústia ante o mal, prossegue, ó vida, as próprias nódoas da vida, a vida busca esquecer. Meus queridos filhos, todos nós podemos errar, mas se erramos, a dor reprimirá, coibirá o nosso erro, pois cada um dos nossos desvios, males, erros, etc., fomos nós mesmos que semeou, que plantou a causa. Ainda pela nossa permutabilidade do nosso livre-arbítrio. Todavia, a dor não é eterna, porém é uma prova que dura até que se esgote a causa que a gerou. O nosso amigo querido André Luiz, ele diz: a dor é o ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Joana de Ângeles diz: a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis e a alma faz um grande investimento quando desenvolve o sentimento e lapida o caráter no buril da dor. O nosso querido Chico Xavier nos diz: a dor é aquela companheira amiga que nos dá a mão e nos orienta quando nós estamos perdidos nos torvelinhos dos erros. Portanto, queridos filhos, lembremos que feliz é aquele que aceita as suas provas com resignação e coragem, valorizando-a, suportando-as com humildade, com paciência, com resignação. Um dia, rememorando na consciência as tribulações, as suas tribulações, bendirão o Pai o sofrimento por ter suportado com denodo, com altivez, com humildade e coragem. Por isso, filhos, o papel da dor é depurar os espíritos rebeldes, constrangê-los à paciência e à resignação. É pela dor que a alma compreende que ela é o árbitro do seu próprio destino e que a sua condição atual é o justo resultado de suas existências passadas.
Lembrando o poeta alemão Friedrich Werkert, ele diz: o coração tem 2 quartos. Moro ali sem se ver, num a dor, no outro prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, a dor cheio de ardor, no seu adormece a dor e diz: cuidado, prazer, cautela. Canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar. Esses versos, meus filhos, mostram que quando o prazer está em desequilíbrio, ele pode nos conduzir a uma enganosa felicidade, bem como a tristes e amargos caminhos de sofrimento e dor. Porque a dor resulta dos acidentes comportamentais de cada um de nós aqui. A dor resulta dos acidentes comportamentais quando o homem exorbita do seu próprio livre-arbítrio e se faz verdugo de si mesmo, visto que, agindo erradamente, impõe a si a necessidade de reparação e resgate do tempo malbaratado no erro. Podemos afirmar, queridos filhos, que a dor que hoje bate à nossa porta é, na maioria das vezes, um socorro divino, para que não nos comprometamos mais uma existência enveredando pelos caminhos dos vícios, das paixões, do ódio, do sentimento de vingança, do egoísmo. Portanto, meus filhos, é necessária a dor para que o espírito seja depurado. Seja depurado, limpe-se das partículas grosseiras, para que a débil centelha que está se elaborando nas profundezas da inconsciência se converta em chama pura e ardente, em consciência radiosa, centro de vontade, energia e virtude. Com relação à dor, o poeta Francisco Otaviano, ele diz: quem passou pela vida em brancas nuvens e em pálido quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi um espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Portanto, os filhos, aprendamos a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição e do burlamento. Penetrante e fecunda, a dor é imprescindível à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no orgulho, nas paixões, no ódio, na vingança e em tudo aquilo que deprecia a nossa presença perante o Pai. Lembremos, meus queridos filhos, que quanto maior é o desvio, também maior é a complicação, é a dificuldade para que possamos fazer o retorno. Somos filhos pródigos que teremos de construir de volta a nossa senda, o nosso caminho de libertação, de libertação do nosso espírito imortal, onde nesse doloroso retorno não dependemos de ninguém a não ser de nós mesmos, pois o processo evolutivo constitui um grande desafio para o espírito, pois o homem acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, nas quais encontra consolo. O nosso Miramês, ele nos diz: os infortúnios nunca erram o endereço. Os problemas são lições de reajuste. E a dor é a grande mestra, que nos ensina em todas as faixas da ascensão. Meus filhos, o nosso quarto poema
é de autoria da nossa querida Meimei. Ela nos diz que os olhos que nunca choram, raramente aprendem a ver. Alma irmã, não me condenes. Venho ofertar-te renovação e experiência e mostrar-te nos outros os irmãos do caminho que amam, sofrem e aprendem qual te acontece, a fim de que te movas ao sol da compaixão. Venho mostrar-te ainda, filha, o peso que há na culpa e o valor do perdão. Sobretudo, sou eu quem te revela a grandeza do amor na luz da compaixão. Peço, não me censure. Vem em nome de Deus, sou tua dor. Filhos, até aqui eu demos ênfase à dor. Por quê? Porque a dor é para o espírito o que o fertilizante é para a planta. É da lei que homens e plantas produzam frutos, cada um segundo a sua natureza e espécie. Deus, meus filhos, não fere e nem castiga pessoa alguma. Ao contrário, Ele deixa ao tempo cuidar de fazer dimanar, fluir os efeitos de suas causas. Kardec nos diz: o homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura a felicidade já nesta vida. Portanto, queridos filhos, coragem. Coragem é o preço que a vida nos cobra para se conseguir progresso, sucesso, paz, felicidade. Lembremos o final da parábola da figueira que secou. Neste conto há um aspecto muito importante. É que a figueira de que trata o presente apólogo não era uma árvore velha, um tronco cansado, exausto, exaurido pelo tempo, não. Mas na realidade se tratava sim de uma árvore nova, viçosa, mas que nada havia produzido até então, apesar de se achar em plena época de fertilidade. Isso quer dizer, meus filhos, que o Mestre Jesus também apela para todos vocês, para cada um de nós, para que valorizemos esse tempo, pois esse é o melhor estágio, esse é o melhor tempo da vida para estabelecer, para construir, para criar um projeto de enobrecimento de caráter, de luta, de sacrifício, de desafios a serem vencidos que engrandecerão o espírito imortal. E como condição indispensáveis, aqueles que pretendessem segui-lo, o mestre dizia, o mestre que pretendesse segui-lo, era a coragem moral um dos requisitos, e ele dizia: eu vos envio como ovelha no meio de lobos vorazes, que realmente precisava ter muita coragem, não era, meus filhos? Pois coragem, filho, para vocês que são bem jovens, é uma característica da juventude dinâmica, da juventude intrépida. E juventude, meus filhos, é semente que germina à luz de cada experiência e frutifica o calor de cada esperança. Mocidade, juventude, é contínuo aprimoramento do espírito que triunfa das expressões do passado e se projeta para o porvir, a conquista de patrimônios imortais. Assim, meus queridos filhos, não malbaratemos esse melhor estágio, esse melhor tempo de nossas vidas. Conquistemos quanto antes as asas do Espírito, que são intelectualidade e moralidade. Lembremos, queridos filhos, com tristeza, mas aquela quadrazinha que disse lá atrás: quantas vezes permutamos o dever pelo prazer,
plantando desilusões tão difíceis de colher. Mas a nossa querida Maria Dolores, ela também nos consola dizendo o seguinte: olha, meu filho, minha filha, há duas regras infalíveis na Santa Escola do Bem. Quem não estuda não aprende, quem não trabalha não tem. Um dia, meus filhos, os valores pragmáticos, ou seja, os valores formais, serão substituídos naturalmente pelos valores morais. E aí, meu filho, o homem compreenderá que ele não mais valerá pelo que ele possui em dinheiro, em propriedades, em bens materiais, em títulos. Ele passa a valer, sim, pelo que ele conquistar em capacidade moral e intelectual. Assim, meu filho, vamos concluir lembrando o nosso querido Bezerra de Menezes, quando ele diz assim: o sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz. O sacrifício pessoal é o preço do acesso às nossas vitórias, ao caminho da grande luz. Lembremos o nosso querido Bezerra de Menezes, que disse, o sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz, e acrescenta: ninguém se eleva sem suor e lágrima. A lágrima na provação é o suor que purifica, e o suor no trabalho é a lágrima que aperfeiçoa. Meus filhos, o nosso querido Castro Alves nos conclama a finalizar dizendo: espíritas, companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão, e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na Boa Nova o livro da redenção. Me perdoem e muito obrigado.